Trabalho em rede, formação, cogestão, acolhimento dos usuários e acesso qualificado à saúde circularam pelos 4 cantos do país em seminários, debates, oficinas, fóruns e exposições que trouxeram à tona boas práticas, apontaram problemas e propuseram soluções para exercitar um direito pelo qual lutamos, a saúde pública. A partir da percepção de que a condição humana é complexa, tem muitas dimensões e que todas elas precisam ser consideradas na saúde de qualquer um e de todos os brasileiros, como fazer avançar ainda mais a saúde no SUS? Este é o debate que começa agora no programa Espaços. Espaço de conversa, de debate, de informação sobre as políticas de saúde do Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. No programa de hoje, nós vamos fazer um balanço sobre a primeira Semana Nacional de Humanização. Para isso, temos o prazer de convidar Fábio Luiz Alves, que é coordenador da Semana de Humanização e que em breve vai assumir a coordenação nacional da política de humanização. Adalberto Boleta de Oliveira, psicólogo, assessor da Coordenação Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e Franciele Damas, militante e membro do Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento de Campinas. E por Skype, Dalton Martins, administrador da rede Humaniza SUS. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Entre 7 e 11 de abril, agora de 2014, o Ministério da Saúde promoveu a primeira Semana Nacional de Humanização, com mais de 800 atividades de usuários, profissionais, apoiadores e gestores do SUS em cerca de 200 municípios brasileiros. Vocês ouviram bem, 800 atividades, mais de 800 em mais de 200 municípios brasileiros. O evento veio valorizar e amplificar o movimento Humaniza SUS, que vem ganhando musculatura e capilaridade nesses pouco mais de 10 anos da criação da Política Nacional de Humanização, a PNH. Para começar, eu gostaria que vocês contassem como foi a organização com tanta gente em tantos municípios, considerando que nosso país, além do tamanho continental e da diversidade humana, conta também com uma enorme diversidade cultural, social e econômica, com demandas e práticas, inclusive na área da saúde, singulares nas regiões, nos estados e nos municípios. Bem-vindos de novo. Vou começar com o Fábio. Fábio, como é que foi organizar esse troço desse tamanho, né? De fato, eu acho que a PNH traz novamente um jeito criativo de produzir a política, né, de pautar o conjunto de diretrizes e conceitos que a PNH vem trabalhando há 10 anos, e aí de uma maneira descentralizada, de uma maneira em coprodução, né, com os estados, com os municípios, com os movimentos sociais, com os trabalhadores. Enfim, a gente tentando dar conta dessa multiplicidade que é as questões que envolvem a política de saúde, as questões que envolvem o SUS e, de alguma forma, colocando em pauta os próprios conceitos, arranjos, intervenções e o movimento que a PNH tem feito nesses 10 anos, junto com os trabalhadores, gestores, usuários, movimentos sociais. Enfim, eu acho que a gente conseguiu fazer uma grande mobilização, né, apresentando e reconhecendo diversas práticas, muitas experiências positivas e exitosas que valeria a pena a gente discutir ao longo do programa, enfim. De alguma forma, a gente conseguiu fazer um movimento para fora, né, do Ministério, vou dizer para fora do ponto de vista do território nacional, e fizemos também uma importante atividade dentro do Ministério, produzindo uma interlocução muito interessante com as várias secretarias dentro do Ministério da Saúde. Para a gente continuar, eu vou pedir para o Dalton, que está por Skype com a gente, o Dalton, que é administrador de TI e, junto com a Dani e com o André, do design colaborativo da rede Humaniza SUS,
está por Skype pela gente e fez um mapeamento dos acontecimentos da semana, das atividades, e vai nos trazer um conjunto de dados e de possibilidades da gente pensar esses dados do que aconteceu na Semana Nacional de Humanização. Vamos lá. Eu acho que vale a pena destacar 4 pontos que dá para ressaltar muito marcantes no que aconteceu dentro da rede humanização. Acho que um primeiro ponto, a gente tem mais de 800 atividades cadastradas e a gente percebe que 450 pessoas criaram essas atividades. E dessas 450 pessoas, mais de 90% delas são pessoas que não têm nenhum vínculo formal com o Ministério da Saúde, ou seja, são usuários da Rede Humaniza SUS, são trabalhadores do SUS que entraram, né, nessa roda de conversa, nessa interação fascinante que é a Rede Humaniza SUS, para contar do que fazem, para contar do projeto que desenvolvem e interagir com outros usuários em torno do Brasil todo. Quer dizer, esse é um movimento muito forte, o que mostra, né, um grau de participação social no momento em que isso está tão em discussão aqui no país, muito importante. Então, acho que esse é um primeiro dado que eu queria ressaltar. O segundo, Tuto, é que durante a semana, o número de comentários e de conversas que aconteceu na rede, ele praticamente triplicou. Então, a gente não só teve as pessoas postando atividades e postando eventos, mas conversando sobre esses eventos, né, discutindo, falando as impressões que têm, aquilo que viram, o que interessou, o que ressaltou. Um terceiro dado que eu queria destacar, o número de visitantes na rede mais que dobrou. A gente tem uma média de 2.000 pessoas visitando a Rede Humaniza SUS por dia. E durante a semana de humanização, esse número passou para aproximadamente 4.000 pessoas. O que também para a gente foi muito marcante, quer dizer, mostrou uma potência de interesse na internet, a gente dobrasse aí de números de acesso. E um último ponto é o interesse institucional, né, que a gente acabou gerando no próprio Facebook. Jornalistas passaram a compartilhar conteúdos da Semana de Humanização, outros órgãos de governo, ONGs. Então a gente acabou gerando ali um fluxo muito intenso, né, de circulação dessa informação, e isso foi muito marcante para a gente. Eu acho que esses 4 pontos vale a pena ressaltar com muita força aí daquilo que aconteceu nessa semana. Maravilha, Dalton. Eu queria, desculpem, desdobrar então e colocar a Franciele e a Adalberto na conversa, porque vocês estiveram nas atividades, tal como o Fábio, mas como propositores aí de atividades, claro, naturalmente não individualmente, né, mas coletivamente, mas representando atividades que aconteceram em Campinas e aqui na cidade de São Paulo e no Grande ABC. Franciele, queria que vocês nos contassem um pouco o que rolou, como é que vocês viram essa mobilização e como é que vocês leem os dispositivos da humanização dentro das atividades que vocês desenvolvem e que trouxeram para dentro da semana. Acho que, assim, para começar, assim, dizendo que o Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento de Campinas, é um movimento social organizado, né, da cidade, e nós temos a proposta de promover encontros. Acho que isso é algo que já dialoga diretamente com a Política Nacional de Humanização, né, que é uma política que vem, dentro dos seus dispositivos, trazer a importância do encontro e a valorização desse encontro, por exemplo, quando se traz a discussão da cogestão, né, e até mesmo da clínica ampliada, né. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. E, assim, o nosso fórum, ele organizou uma atividade junto à Unicamp, apresentamos um projeto, esse projeto foi aprovado, né, em que nós propusemos fazer uma discussão sobre a violência obstétrica dentro do tema do debate violência contra a mulher. E foi bem importante que nós conseguimos, né, através dessa possibilidade, dessa abertura que a PNH trouxe com a Semana de Humanização, fazer a proposta de que o nosso fórum, que foi pensado para discutir a violência obstétrica,
pudesse fazer parte da Semana de Humanização. Então, acho que queria destacar que isso foi bem importante para a gente, porque, assim, deu uma visibilidade para a atividade que a gente estava fazendo muito diferenciada, quer dizer, a gente foi transmitido ao vivo, em rede nacional, né? As atividades ali, elas replicaram, né, como o Dalton falou, em jornais, em blogs, né? Então, a gente teve pessoas entrevistadas depois desse evento, isso foi algo que Para usar um dispositivo da PNH, a PNH acolheu o fórum, né? acolheu o fórum, com certeza. Adalberto, entra aí na conversa, a gente vai rodando aqui, né, o papo. Perfeito. Mas entra na conversa e traz a experiência da humanização na praça, na rua, em pessoas em situação de rua, né? Claro. Que foi uma experiência da qual você participou durante a semana, né? Participa todo dia e durante a semana. Durante a né? semana também. Então, aqui em São Paulo, nós organizamos a semana de uma forma bem participativa, a construção dela com os movimentos, com os trabalhadores, gestores. E o que nós esperamos com essa semana foi em levar a discussão para as ruas. Então, nós organizamos eventos em várias regiões, em feiras, né, em praças, em 2 locais emblemáticos em São Paulo, que é a Praça da Sé e a região da Luz, onde atualmente existe o programa Braços Abertos. Então, só para as pessoas que estão nos assistindo e que não sabem, a Praça da Sé é o marco zero da cidade de São Paulo. E a região da Luz é a chamada região da Cracolândia, exatamente. Uma né? região... Aonde a Prefeitura Municipal de São Paulo construiu um inovador projeto de saúde na área da saúde mental, que é o Braços Abertos, não é isso? Exato. Então, nesse sentido, escolher esses lugares tinha um sentido muito claro, né? Que é estar levando a população que frequenta a esses lugares a discussão sobre o seu direito à saúde, né? Então, na Praça da Sé, aconteceu um evento que foi um evento de abertura, com vários movimentos, e foi muito interessante porque é uma região que muitas pessoas habitam, né, em situação de passagem e de rua. Então, a gente fez várias ações, teve danças, teve ciranda, então eles foram envolvidos, isso foi muito legal. E na Praça Júlio Prestes, ali na região da Luz, também idem, né? Onde o nosso interesse era atrair as pessoas que estão habitando aquela região em situação de rua. E a nossa avaliação é positiva, né? Pelo impacto que teve, os resultados, o que produziu, disparou, né? E, paralelamente a isso, aconteceram alguns fóruns mais específicos, discutindo a questão hospitalar, a questão dos serviços de saúde. Mas, assim, em síntese, a nossa avaliação foi muito positiva sobre essa semana e o que ela produziu. Fábio, a gente ouviu aqui 2 experiências, né? O relato, o depoimento de 2 experiências, uma de humanização do parto e contra a violência obstétrica, do Fórum em Campinas, e aqui da saúde mental, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, na cidade de São Paulo. Né? E assim como essas, a gente teve outras 800 e tantas Brasil afora, né? Sobre vários temas. E isso que a mim me alegrou muito quando eu vi esses números. Primeiro porque me dá a impressão de que a humanização já é um valor e uma ideia, a humanização em saúde, já é um valor e uma ideia que está capilarizada, já é um valor e uma ideia para os usuários, para os gestores e para os profissionais de saúde, e acho que vai ganhando cada vez mais adeptos na população brasileira. Perfeito. Né? Todo mundo fala disso, a gente teve muitos temas. O que isso significa, né? Uma atividade que você faz uma semana nacional e tem esse grau de aderência, de participação popular, social, como a gente viu o Dalton falando, né? 95% das pessoas que inscreveram trabalhos não estavam vinculados à política nacional de humanização, ao núcleo formulador da política. São usuários, profissionais, gestores, apoiadores que estão ali pelas suas cidades, pelos seus cantos. O que significa essa pregnância, né?
esse contágio da política de humanização e da humanização em saúde no Brasil, na tua opinião? Eu acho que a PNH ela traz um tema importante, né, que é a questão dos direitos, né? E aí, evidentemente, que tem uma relação nossa, que é a defesa da política pública, universal, integral, com participação, enfim. Então, acho que nesses dois casos, a gente percebe que a potência de dar visibilidade a questões que estão no cotidiano da relação do trabalho, do encontro usuário-trabalhador, da relação gestor-trabalhador, enfim, são temas, né, que vale a pena a gente marcar, né, como esse valor de uso que a PNH tem. Quer dizer, é na relação que o usuário estabelece com o serviço, é na relação de uma nova produção de trabalho do trabalhador, da trabalhadora com esse usuário, é numa nova relação do gestor em compor uma relação mais de democracia institucional com os seus pares e com os trabalhadores e usuários. Então, acho que essa é a colada, é o valor de uso que se coloca, né? Eu acho que a PNH, e essa experiência é muito interessante da semana, porque ela consegue estar debatendo em todos os equipamentos sociais que compõem uma rede de atenção à saúde, seja hospital, seja saúde mental, seja atenção específica a um grupo vulnerável ou população estratégica, seja atenção básica, ou seja, essa potência transversal da PNH em discutir a gestão e a organização do trabalho, quer dizer, ela está presente no cotidiano. Além de fazer uma disputa e reconhecer que podemos ter violação de direitos na relação da política pública, ela traz ainda as questões de uma nova organização, de uma nova relação, de novas conformações tecnológicas para intervenção em saúde. E ela vira, portanto, um dispositivo fundamental de defesa do SUS, né? Perfeito. Mas eu preciso agora fazer um primeiro intervalo e a gente já volta. A expansão e consolidação da humanização em saúde está em foco hoje no nosso programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa estão aqui comigo Fábio Luiz Alves, coordenador da Semana de Humanização, que em breve assumirá a coordenação da Política Nacional de Humanização. Adalberto Boleta de Oliveira, psicólogo, assessor da Coordenação Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de São Paulo. E Franciele Damas, militante e membro do Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento de Campinas, por Skype, Dalton Martins, administrador da Rede Humaniza SUS. A Semana Nacional de Humanização, o modo de fazer PNH em ato, chamou assim a semana, como já dissemos aqui, aconteceu a partir da ação e mobilização de milhares de pessoas, usuários, gestores, apoiadores e trabalhadores dos serviços públicos de saúde, preocupados com a melhoria e com a defesa do SUS. Que medida um evento desse porte consegue levar para a pauta pública as preocupações e reivindicações dos brasileiros com a saúde? Eu quero ouvir o Dalton. Dalton, você está conosco aí via Skype? Estou te ouvindo, Tuto. Então, eu queria saber de você, Dalton, quais foram os temas mais, ou os mais frequentes nas inscrições das atividades da PNH, né? Até para a gente saber quais são as questões em relação à humanização à saúde e à saúde do brasileiro que tiveram presentes dentro da semana. Tuto, um tema que apareceu com muita força, ou seja, 60% das atividades se descreveram como trabalhando uma ação de acolhimento. Então essa palavra ela foi muito forte, né? O segundo tema que aparece com mais força foi a relação entre saúde e trabalho. Então já é uma coisa localizando, né, na questão do trabalho, dos trabalhadores. E o terceiro tema, que eu acho que são os três que eu chamaria com muita força aqui, é a própria rede Humaniza SUS. Quer dizer, são ações que estão dizendo de desenvolvimento de atividades, né, e de experiências de humanização, utilizando a própria rede Humaniza SUS como um espaço de interação entre as pessoas e de desenvolvimento da atividade. Eu acho que isso chama muita atenção, quer dizer, acolhimento, saúde e trabalho e a própria rede Humaniza SUS. A gente vê que essas atividades
elas majoritariamente aconteceram no campo da atenção básica, atenção hospitalar e foram majoritariamente atividades municipais. A gente teve bem poucas atividades estaduais ou de âmbito nacional. Quer dizer, são atividades que se descreveram a partir de locais, né, pontuais, uma cidade, um bairro, eventualmente um espaço de trabalho do SUS, onde elas estavam acontecendo. Acho que isso também vale chamar a atenção. E só para te dar um último panorama, né, da abrangência disso, mais de 60% das atividades que foram cadastradas vêm de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O que também é bastante esperado da gente, porque são os estados mais populosos aqui da federação, né? Então, acho que só para te abrangência e de área temática onde essas coisas aconteceram. Maravilha. Eu queria ouvi-lo de novo, Fábio, nessa direção, quer dizer, diante desse balanço de questões e temas que ganham centralidade no debate da humanização, ganharam na semana, né? Como é que se avalia esse tipo de questão como desafio para o aprimoramento do trabalho de humanização e saúde, sobretudo para o aprimoramento das redes de saúde e da rede SUS, né? Do SUS? Eu acho que chama atenção aqui o tema do acolhimento, que ele consolida e de fato revela esse tema tão importante, né? Que ele pode atravessar várias questões do ponto de vista da organização do trabalho, das relações trabalhador, como eu disse, usuário. Então, temas muito fortes da PNH que, de alguma forma, a semana é revelador de quanto ainda tem que se discutir, quanto é importante esse tema e é muitas vezes banalizado enquanto discurso, mas ainda com uma complexidade enquanto prática. Agora, o que me chama muita atenção é a atenção hospitalar estar presente. Quer dizer, um espaço, né, onde possivelmente nós temos muita dificuldade de estar fazendo a discussão desse conjunto, né, de lógicas, de organização, né, do trabalho, de oferta. Talvez esse lugar do hospital como lugar muito ainda com força e concentração de poder, onde a relação da corporação é muito forte, onde dispositivos radicais de mudança de trabalho sejam muito difíceis de acontecer. Então, apareceu o hospital, nos chama muita atenção. Ou seja, tem aí também, né, possibilidades concretas, e a gente faz isso em muitas experiências importantes, que esse tema está atravessando uma nova lógica de organizar o trabalho e a gestão dentro do hospital. Franciele, você fez um levantamento dos trabalhos sobre humanização do parto, deu mais de 60, né, dentro 65. Da semana. Conta pra gente como é que você... Então, nós do fórum, né, depois do convite de vir participar desse debate, a gente pensou que seria importante fazer esse levantamento, porque, de fato, a humanização do parto aparece com muita força na Semana Nacional de Humanização. Foi em Campinas, teve uma importância muito grande, mas teve importância em todo o Brasil, né? Então, dessas 800, mais de 800 atividades, na verdade, 67 atividades têm alguma relação, né, com o parto e nascimento e com pré-natal também, né? Nós fizemos um levantamento de várias exposições de vídeo, né? O Renascimento do Parto, que foi um vídeo aí que o movimento social organizou e ajudou a fazer, né? Muitos debates sobre a Rede Cegonha, né, que é uma outra política que dialoga diretamente com a Política Nacional de Humanização. É uma rede prioritária de saúde, né? Exatamente. Do SUS. E aí, vários debates sobre violência obstétrica, qualificação das maternidades, o trabalho das doulas comunitárias. Acho que a doula é uma outra figura aí que aparece também com força. De certa maneira aí questionando a medicalização do parto. Exatamente. Né? E colocando dentro do cenário do parto uma pessoa que vai ter o papel específico de cuidar da mulher no seu momento, na sua sensibilidade, de estar junto com ela, de acompanhar. Nas suas escolhas, né? Exatamente. Nas escolhas próprias da mulher. De acompanhar, de estar junto, né? De estar perto, né? Esse é o papel da doula. Então, esses temas, eles aparecem, é bem importante, eu acho que apareça, e apareça nessa diversidade toda, porque, assim, o parto, nós fazemos a discussão do parto e nascimento, né? Mas a discussão é toda a assistência à mulher, à gestação e à mulher, e ao bebê depois que ele nasce também. Não, né? e ainda mais importante, porque na mesma época, né, contemporâneo, ali nos mesmos dias, alguns dias antes da Semana Nacional, do Fórum
de Campinas e de outras tantas atividades que vocês mapearam sobre parto humanizado, aconteceu em Torres, no Rio Grande do Sul, noticiado pela imprensa, pela mídia brasileira, inclusive pela grande mídia, uma situação que queria que o Fábio comentasse sobre isso, que está no campo do parto humanizado, nesse caso, de uma absoluta desumanização do parto. Né? Perfeito, Tuto. Acho que esse caso ele é muito emblemático, né, que ele revela tanto a necessidade e a força de construir um movimento em torno do tema da violência obstétrica e humanização do parto, né? Acho que isso é muito importante, e que a gente ficou dialogando, né, com alguns movimentos, e a PNH explicita um olhar sobre isso. Então foi um tema que foi muito importante. A gente definitivamente lança que a PNH, a Semana Nacional, deve ser um ato político em torno dessas questões. E para a gente é muito claro que... E aí no caso do direito à saúde e dos direitos sociais básicos, né, os direitos da mulher nesse caso. E aí eu acho que além da PNH conseguir potencializar a expressão de movimentos, né, a gente tem podemos significar que como a PNH está nesse tema, né, então o que a Franciele diz, mas essa questão de visita aberta, né, do acompanhante. Direito ao acompanhante. Direito ao acompanhante, essa relação bacana que após o parto a mãe ficar com a criança, com o bebê, enfim, essas questões. Política de redução das cesáreas, não é? Do número de cesáreas desnecessárias. Incentivo ao parto normal, quer dizer, são questões que estão problematizando um jeito de fazer, considerando que, além de garantir uma boa relação na perspectiva de considerar a mulher grávida como portadora de direitos, né, sujeito na relação, uma perspectiva de querer produzir uma subjetividade naquele momento, né, a gente está falando também de processo de trabalho. Então, acho que a PNH dialoga nessa perspectiva, acho que isso é muito importante. E entra, inclusive, num dos dispositivos e princípios da PNH, que é dar protagonismo para os usuários, né, para os cidadãos, para os usuários da saúde. Nesse caso do parto, o grande protagonista é a mulher, é o casal, o pai e a mãe, e a própria criança, tá certo? Mas a escolha é da mulher, não é? E eu acho, Tuto, que essa coisa do caso Torres, a gente podemos até explorar um pouquinho, não é uma situação rara. Uma situação que tem ocorrendo, mas que isso foi um extremo, né? Que foi o Poder Judiciário, né? Banca numa relação corporativa, o parto cesáreo, sem levar em considerações outras questões. Inclusive a questão clínica. A corporação médica faz uma demanda e impõe o seu poder através da ação de acionar o Poder Judiciário, que aciona a polícia, que vai impedir que a mulher faça o parto tal como ela quiser. Quer dizer, definitivamente não dá para trabalhar, né, um valor tão importante que é a saúde para as pessoas nessa perspectiva de imposição, né, desse poder. Então, acho que esse é um tema nos chamou muita atenção. E aí eu acho que tem uma contribuição que a PNH tem feito, né, nesses 10 anos e que eu tenho certeza que ela vai vir fazer para a questão da humanização do parto, que é o seguinte, é a questão da mudança de paradigma. Então, antes da PNH, antes de nós termos a PNH, como que era essa questão da entrada no serviço de saúde? A entrada, ela se dava por uma fila, que era completamente excluía assim, a situação de saúde do usuário, a condição era a ordem de chegada, na melhor das hipóteses. Isso. E não considerava a situação singular de cada usuário. Então, vem a PNH e trazer uma proposta, um dispositivo que é o acolhimento. Com classificação de risco, com classificação de risco que avaliando quais as necessidades de cada um naquele momento para ser atendido. E que vai mudar o paradigma, então, da entrada do usuário no serviço, como esse usuário chega, do acesso dele no serviço. A recepção. Exatamente. E é nesse sentido da capacidade da PNH promover a mudança de paradigma que eu tenho certeza que a PNH tem muito a contribuir com a questão da humanização do parto. Deixa eu botar o Adalberto na conversa, que o Adalberto está ouvindo o debate aqui. E eu vou aproveitar, Adalberto, e não só colocar você na conversa, mas também os internautas que já estão escrevendo aqui, ó. O Alisson Monteiro, de São Paulo, via o portal da TVT, ele faz a seguinte pergunta, ele diz, um assunto tão importante, né, humanização em saúde, e sério, um assunto tão importante e sério como esse, que em muitas rodas de conversa aparece como pauta, não merece um apoio maior por parte das autoridades e também se popularizar mais?
saindo apenas do foco de pessoas envolvidas com a saúde pública? Como isso pode ser feito? Eu acho que assim... É o Alisson, tá? Se Alisson, quiser falar com ele. eu acho que assim, no sentido mais amplo, humanização é uma expectativa que todos temos em sermos bem tratados e bem cuidados, né, onde a gente esteja e onde a gente chegue. Qualquer instituição. Né? Qualquer instituição acho que tem que ter isso como um parâmetro, né, um princípio, uma forma de lidar. Sobretudo as públicas, né? Eu faço essa ressalto aí que eu acho que é uma questão de valorizar cada vez mais o público, né? No campo da saúde, como já foi relatado aqui mesmo, a Semana de Humanização, me parece que isso vem ganhando corpo, né? Enquanto uma política que tem uma contribuição muito importante a dar no campo da saúde pública, né? No campo do trato, no campo do entendimento, no campo da gestão, no campo do cuidado, no campo da prevenção, né? E nesse sentido eu faria um link com a minha experiência em relação a Braços Abertos, que é uma experiência, eu diria assim, inovadora, né? No sentido de... Braços Abertos, só para lembrar, o programa de atenção psicossocial aos moradores, aos cidadãos em situação de rua, pessoas em situação de rua, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Exatamente, né? Quer dizer, que é um programa intersecretarial e intersetorial, mas a saúde tem uma liderança aí no sentido de encaminhar. Quer dizer, eu acho isso um belo exemplo, no sentido de que são pessoas numa condição de exclusão social, com alta vulnerabilidade social, e que tradicionalmente são abordadas e ofertadas a elas mais exclusão, ou seja, internação. Então, Braços Abertos rompe com essa lógica no sentido de lidar com umas... Quando tem oferta, é internação. Quando não tem oferta, é porrada da polícia. É porrada, né? Então, assim, então oferta e exclusão para os excluídos, né? Braços Abertos, ele reverte essa lógica. A gente oferta inclusão para os excluídos. E é uma inclusão no campo dos direitos, onde eles têm uma participação ativa no projeto que lhes é ofertado, né? Então, como nós construímos o projeto, e foi muito importante esse evento na Semana de Humanização naquele local, no sentido de dar visibilidade àquela ação que está acontecendo naquele território, né? Então, eu ouvindo aqui as conversas, eu pude estar listando alguns dispositivos que estão presentes nessa nossa ação. Perfeito. Número 1, acolhimento, né? Tanto é que nós inauguramos o trabalho montando um ponto de cuidado, onde entendíamos como um ponto de acolhimento, onde as pessoas iam chegar, iam ter outras pessoas para ouvi-los, acolhê-los, se aproximar. Produzir vínculo. Né? Exatamente. No sentido de ir construindo conjuntamente, né, uma possibilidade outra para as suas vidas. Né? E tudo isso num campo de consideração, respeito, inclusão, né? Movidos pelo desejo, né? O desejo como algo que movia essa ação. Um outro aspecto que eu destacaria também em relação aos dispositivos é o conceito de clínica ampliada. Perfeito. Né? Onde é uma ação onde está presente a assistência, a cultura, o trabalho, o esporte, né? Então a gente tem uma compreensão de que a situação daquelas pessoas, embora apareçam como uma questão de saúde, que também né? Ela implica outros cuidados. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já. A humanização no SUS como ato de luta para avançar no exercício do direito à saúde no Brasil.
Esse é o tema do debate de hoje no programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participam desse debate Fábio Luiz Alves, coordenador da Semana de Humanização, Adalberto Boleta de Oliveira, psicólogo assessor da Coordenação Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, Franciele Damas, militante e membro do Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento de Campinas, e por Skype, Dalton Martins, administrador da rede Humaniza SUS. A exemplo da PNH, a Semana Nacional de Humanização foi organizada de forma descentralizada, coletiva, sem centro, né? Apostando no protagonismo e na autonomia das pessoas que fazem a humanização pelo Brasil. Como aproximar e envolver ainda mais a sociedade e incentivar a construção coletiva desse bem social, dessa conquista social que é o SUS? Esse vai ser um pouco o tom da nossa conversa nesse bloco. Perfeito. Mas para começar, também quero começar com o Dalton por Skype, dizendo o seguinte: Dalton, queria ouvir de vocês, a gente estava falando aqui no intervalo, o Fábio destacava isso, dizia assim, como que a RHS recebeu, foi o foco das inscrições, dos debates e da circulação das informações sobre a semana, mas também tem sido a rede que acolhe, né, e acomoda ali dentro dela o debate em saúde no Brasil. Hoje a PNH tem quase 30 mil usuários ativos, tá certo? Então, eu queria que você falasse, a RHS tem mais quase 30 mil usuários ativos. Então, gostaria que você falasse da RHS como esse dispositivo da humanização e já aproveitar para despedir de você, para te liberar aqui do via Skype com a gente. Tutu, eu acho que vale a pena ressaltar que a rede Humaniza SUS, ela não funcionou nessa semana de humanização apenas como um sistema de informação que as pessoas poderiam entrar e cadastrar suas atividades. Ela funcionou como um espaço de debate da humanização. Ela funcionou como um espaço onde as pessoas experimentaram o principal tema das atividades, que é o acolhimento. A gente teve dias durante a semana de humanização onde entraram mais de 100 pessoas que foram usuários novos na rede e que não simplesmente se cadastraram ali, criaram seu perfil, foram recebidos pelos editores da rede, colocaram suas atividades, conhecer o que estavam acontecendo, não só nos seus territórios, mas no Brasil como um todo. Ou seja, a gente está falando de um dispositivo digital de exercício da humanização, que potencializa aquilo que a PNH já faz há mais de 10 anos, mas coloca isso numa que circula e que flui numa intensidade que aumenta muito essa potência daquilo que a gente está exercitando. Então é muito interessante de ver a conexão daquilo que está se dando no mundo digital com aquilo que vocês estavam falando nos outros blocos, nos espaços presenciais, nos hospitais, nas praças, nas ruas. Então acho que a gente está construindo um exercício de participação social, e eu quero ressaltar esse ponto de humanização que é muito inovador e se desdobrar sobre isso, conhecer mais e experimentar mais. Maravilha, Dalton. Companheiro, agradeço super a sua participação aqui com a gente no Espaços e vou liberar você que de longe, né, fica aí, assim, você assiste o programa, se quiser entra aqui, entrando com comentários e tal, mas não precisa ficar sentadinho aí nos aguardando. Valeu, Dalton, abraço. Obrigado, Tuto, abraço a todos e um bom programa. Valeu. Fábio, eu sei que você quer fazer um comentário também sobre a pergunta do Alisson, perfeito, que a gente tinha trazido aqui no bloco passado, que ele dizia por que não há mais espaço para uma política tão importante como essa? Perfeito. E vou emendar aqui a pergunta da Silene, que vem de Brasília, também via o portal da TVT. Ela diz o seguinte: na complexidade da PNH e, ao mesmo tempo, na importância, qual a ênfase que as universidades vêm propondo junto aos gestores, uma vez que são órgãos formadores de profissionais? Perfeito. Então, juntar as duas coisas aí. Eu queria marcar um debate que o Alisson traz, que eu acho muito importante, né? Por que não estar mais, ser mais, enfim. Eu aprendi que na Semana Nacional de Humanização... Inclusive na universidade, como que é a Silene, na universidade. Né? Eu aprendi o seguinte, uma coisa muito importante nesse momento de assumir a política,
a coordenação nacional, que a política pública, antes de ser pública, ela é política. Enfim, há lógicas e valores que ainda perpassam o jeito de produzir. Então, a gente, de alguma forma, temos que disputar esses valores, né? Ampliar o debate sobre eles, que é esse debate de quebra de paradigmas que a Fran traz, e que é esse debate importante que é como lidar com a questão do direito. Quer dizer, isso não está dado para a sociedade brasileira, na minha opinião particular, enquanto cidadão brasileiro. Então, acho que esse é um tema que a gente precisa pensar. Então, Alisson, acho que antes de ser pública, é política, e a gente precisa fazer com que a política seja publicizada e discutida. Eu acho muito importante o debate que o Adalberto traz, que tem uma questão que nos interessaria muito, que é olhar esse jeito de produzir a intervenção para a dependência química e, mais especificamente, para o crack, que é uma questão muito importante para nós, é sustentar que a intervenção ela precisa considerar o território, né? O território como lugar que determina processo, saúde e doença e a nossa própria intervenção, né? Ela não só determina ficar doente ou saudável, mas ela possibilita recursos no território que a gente pode articular intersetorialidade, outras práticas, ampliando a clínica ampliada. Acho que esse tema é fundamental. E aí eu acho que esse tema da formação, né, é um tema muito caro para nós, né? A universidade tem um papel, né? E estou falando de universidade pública, né, que é, de alguma forma, rever a formação que possa ter profissionais capazes, aptos de trabalhar com a política pública, de pensar o SUS enquanto política de Estado brasileiro, né, como uma perspectiva da responsabilidade do Estado, desse próprio Estado brasileiro. Evidentemente que há que se fazer muitas mudanças, né, mas eu acho que tem coisas em processo muito importantes para a gente pensar. Quando as universidades iniciam a formação nos primeiros anos de graduação no campo da saúde e coloca o espaço de prática de SUS como espaço de aprendizagem, isso é um avanço considerável. Quer dizer, eu acho que essa medida, né, essa perspectiva que a política nacional, no MEC, né, de alguma forma, dentro do Ministério, lança para promover uma nova formação, também passa por uma perspectiva de pensar novas relações desse profissional com o seu trabalho. Maravilha. Deixa eu colocar outras perguntas, estão entrando várias perguntas aqui, e também colocar a Franciele e o Adalberto de novo no papo. Uma pergunta de uma companheira nossa de RHS e também da Franciele na militância e no ativismo em prol do parto humanizado, Sabrina Ferigato, lá de Campinas, que diz o seguinte: qual o papel das redes sociais, como a RHS, na construção de eventos como esse da semana? E vou emendar, tá? E aí vocês respondem como quiserem, para dar tempo. Rafael Henrique Trávia, de Joinville, também via portal da TVT, pergunta o seguinte: mediante possíveis mudanças no cenário político do Brasil em ano eleitoral, quais são os desafios a serem enfrentados para que a PNH não enfraqueça ou mesmo se perca? Franciele. Olha, eu acredito que a rede RHS, né, ela é muito importante no sentido de que ela possibilita trocas e aprofundamentos, porque assim, nós podemos divulgar o que nós fazemos de muitas formas, mas poucas as formas como a rede HS promove, que é uma rede... compartilhar, né? Que é um compartilhar com debate, com produção, com aprofundamento. Da solidão, né? Exatamente. E é muito interessante que é uma rede que aproxima as experiências, né? Então, eu acredito que esse espaço, nesse sentido, ele tem essa potência, né? Essa pergunta dos desafios da PNH, né, do Joinville, como que ele chama? Rafael. Ele chama Rafael. É do Joinville. 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 Eu acho que é bem Rafael interessante Henrique isso, Trávia. porque quando eu estava dizendo da questão dos paradigmas, né, de que a PNH ela vem promover uma ruptura de paradigma, uma mudança de paradigma, e o Fábio coloca que para a sociedade brasileira não está dado que o direito à saúde está consolidado, né, enquanto um valor, talvez esses sejam os grandes desafios, quer dizer, é a PNH avançar enquanto esses valores avançam no desafio de construir essa mudança de paradigma, né? Quando nós
dialogamos com a questão dos usuários de álcool e drogas, por exemplo, nós estamos propondo uma mudança de paradigma com o programa Braços Abertos. E de defender o SUS como uma política de Estado, né? Não desse ou daquele governo e, portanto, não sujeito a intempéries eleitorais. Mas ó, eu só queria destacar uma coisa que você e o Fábio falaram, uma palavra em relação à PNH, que eu acho que é bem importante, que é a questão da capilaridade. Porque, de fato, a PNH chama a atenção da gente por essa capacidade de capilaridade. E por que a PNH tem essa capacidade de capilaridade? Porque ela dialoga com muitas lutas sociais, ela dialoga com muitas demandas, com muitos desejos da sociedade brasileira, dos usuários do SUS, dos seus trabalhadores. Eu queria destacar essa questão da capilaridade, porque eu acho que talvez aí esteja uma chave, inclusive, para o próprio fortalecimento da PNH. Né? Não é à toa que nós tivemos mais de 800 atividades. A gente vai chegando ao final do programa e eu vou tendo que administrar o tempo, é duro administrar o tempo, então vou pedir para que vocês sejam mais breves que vocês conseguirem. Nessa Diga, linha, Adalberto. o raciocínio dela em relação ao que isso amplia a PNH, porque a gente vai discutir com moradia, trabalho, né? Escola, né? Quer dizer, o campo da saúde vai se ampliando para um campo de direitos, de cidadania, né? Que vão para além de ter acesso a um serviço de saúde, é você ter qualidade de vida, né? Que é um pouco o que acontece na experiência Braços Abertos. A primeira demanda deles, que moravam na rua, eles queriam casa, eles queriam morar, né? Então, ofertamos moradia, o que ampliou muito o vínculo deles com os serviços de saúde, porque antes era uma coisa, a meu ver, absurda você encaminhar um morador de rua para um CAPS, ele é atendido e volta a morar na rua, né? Quer dizer, a mim isso me parece um contrassenso. Então, quando você oferta moradia, oferta a possibilidade de trabalho, de renda, eu posso incluir também, né, a questão do tratamento, né? Quer dizer, eu amplio, né, o meu entendimento sobre a saúde dessa pessoa, né? Não só no campo do adoecer, né? Claro, mas no com campo outras de viver, variáveis, né? Em produzir. Outras variáveis Exatamente. Que compõem a saúde, né? A produção de saúde. Né? Exatamente. E a saúde como viver e não como morrer. Exatamente. Fábio. Eu acho que eu vou marcar aqui, para fechar a nossa conversa, e agradecendo já a participação da Franciele, do Adalberto, que foram parceiros importantes nessa coprodução da semana, mas eu vou responder ao nosso colega lá de Joinville, o Rafael. O Rafael. Acho que quais são os desafios? Primeiro, eu quero marcar que um desafio é a capacidade da PNH conseguir articular e botar potência na expressão dos movimentos sociais. Acho que isso é um desafio, essa capilarização, essa capilaridade, a capacidade de interlocução com a sociedade, acho que é fundamental. Então, estou marcando o que a Franciele traz. Acho que tem outra condição importante, que é garantir que a PNH entra numa perspectiva de rede de atenção à saúde, ou seja, construir rede de atenção para garantir os sistemas locais resolutivos, garantir atenção integral para o usuário, garantir o acesso facilitado e qualificado dentro do serviço de saúde. Acho que isso é uma questão importante. Acho que outro desafio importante é a questão de condições trabalhistas, valorizar o trabalhador, né? Romper com alguma tendência de fazer contratações precárias de trabalhador da saúde. A gente tem que combater, tem que fazer esse diálogo, acho que isso é muito importante. Até porque, para cuidar, precisa ser cuidado, né? Exatamente. Acho que a questão da formação que aparece aqui hoje como debate é um desafio importante, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente deseja ter condições, é preciso ter uma nova relação. Acho que o desafio importante sempre está com a própria PNH, né, que são seus próprios consultores, a própria gestão da PNH, a própria capacidade de produzir grupalidade nesse coletivo, a própria capacidade de representar uma institucionalidade numa relação entre Estado brasileiro e sociedade civil. Acho que esse é um outro desafio que está com nós mesmos enquanto PNH. Maravilha, eu quero agradecer muitíssimo a vocês, porque acho que foi uma conversa super rica para mim, foi muito interessante. E quero agradecer, claro, também a você que começa a habitar com a gente esse espaço de conversa, esse espaço de reflexão, espaço que quer ajudar a debater e a informar sobre problemas, mas também sobre políticas e ações que qualificam e humanizam a saúde dos brasileiros. Espaço do SUS, porque o SUS é uma grande conquista da sociedade brasileira e o caminho para efetivar o direito à saúde de qualquer um. A gente se encontra no próximo programa Espaços. Até lá!